9 de julho é feriado em São Paulo. Comemora-se a data da Revolução Constitucionalista de 1932. Eu sou o Walter. Você está no canal Walter do Brasil. Prazer imenso reencontrá-lo por aqui. Então, o Brasil, após um período de colônia, um período de império, nós tivemos, em 15 de novembro de 1889, nós tivemos a proclamação da República através de um golpe. Nós tivemos a proclamação da República, comandada pelas elites e pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca tornou-se o primeiro presidente do Brasil, um militar. O segundo presidente do Brasil, também um militar, foi Floriano Peixoto. Entretanto, a partir do terceiro, a partir de 1894 até 1930, os presidentes foram civis. Ok. É interessante nós notarmos aqui o seguinte: durante este período, de 1894 a 1930, nós temos a chamada República Velha. A chamada República Velha. E é nesse período da República Velha que se estabelece a política dos governadores. Os governadores apoiavam o presidente, o governo central, e do presidente do governo central, eles recebiam ajuda para os seus governos. Dessa política dos governadores, nasce a política do café com leite. O que foi a política do café com leite? Esta é um pouco mais séria. A política do café com leite é o seguinte: São Paulo era um grande produtor de café. Minas Gerais, um grande produtor de leite e seus laticínios. Ok? E, a partir daí, houve um acordo entre São Paulo e Minas, com o apoio de vários estados, é claro, de que o presidente da República e as suas elites governariam o Brasil durante um período. No período seguinte seria as oligarquias, e o presidente da República viria do estado de São Paulo. Havia um revezamento. Era São Paulo ou Minas e São Paulo que governavam o Brasil através de um presidente de um desses que veio de um desses estados e suas aristocracias, suas oligarquias. Muito bem. Antes é preciso lembrar o seguinte: a eleição era fraudulenta, não era uma eleição séria, não. As urnas, muitas, já estavam cheias de votos antes das eleições. Mortos, pessoas que já tinham morrido, votavam. Não era séria, as eleições não eram sérias. Atas das eleições eram falsificadas. Ou seja, era eleito aquele que essas elites já tinham decidido que iriam ser eleitos. Já tinham decidido. Então, usando de todos os tipos de falsificações, de fraudes, era eleito o sujeito indicado por eles e que eles decidiram que ia ser o próximo presidente. Em 1930, o governador, eleito em 1928, governador do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, não aceitava essa situação. Vejam, ele não era nem de Minas e nem de São Paulo. Ele é uma ovelhinha que está entrando aí e que vai contestar essa situação. Ele não aceita. E ele resolveu renunciar ao governo do Rio Grande do Sul e chamou para compor a sua chapa o paraibano João Pessoa, que era governador da Paraíba. Muito bem. E lá foram eles disputar as eleições. Mas, como sempre acontecia, as eleições, utilizando todos os tipos de fraudes, pressões, pancadas, acontecia de tudo. Mais uma vez, foi agora eleito um paulista. Júlio Prestes foi eleito presidente da República. Vargas não aceita a situação. E aí tem um complicador. Uma parte do exército também não aceita e une-se a Vargas. Os jovens tenentes do exército são contrários a essa situação, a essa política que já vinha acontecendo no Brasil há algumas décadas. E sendo assim, eles começam um movimento contra a eleição de Júlio Prestes.
E esse movimento ele ganha ainda mais força quando, em 1930, é assassinado lá no Recife o vice de Getúlio Vargas, o João Pessoa, aquele que era governador da Paraíba. Ele estava no Recife por um motivo particular, um fato isolado. Ele é assassinado, ele foi morto. E é claro que Vargas e essa ala do exército, contrária à política do café com leite, contrária a essa política que acontecia no Brasil, eles agora, ele foi assassinado por essas elites que não querem mudar o Brasil. Então começam os discursos, as manifestações, os protestos, né? E diante desse acontecimento, Vargas conseguiu impedir a posse de Júlio Prestes, derruba do governo o presidente que estava lá, o Washington Luiz, e ele assume, com o apoio do exército, como presidente provisório, governo provisório. Só que São Paulo não aceita. São Paulo e outros estados, mas esses outros estados, por vários motivos, foram abandonando São Paulo. E São Paulo ficou sozinho, protestando, tendo apoio popular, apoio da igreja, tinha apoio sim da igreja, e um fato muito grave veio acontecer no dia 23 de maio, na Praça da República, em São Paulo. Daí tem lá aquela grande avenida 23 de maio, que liga o centro à Zona Sul, né? Havia um protesto muito forte lá na Praça da República, e 4 jovens estudantes, né? Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, foram assassinados pelas forças policiais de Getúlio Vargas. O movimento cresceu muito. A indignação dos paulistas foi muito grande, né? E usando, né, a memória, o nome dos 4 estudantes, né? Eles pegaram as primeiras letras dos nomes e formaram uma sigla, MMDC, que eram as iniciais dos 4 estudantes. E o movimento cresceu muito, até que não tinha mais como parar, né? Não tinha como paralisar aquela situação. No dia 9 de julho tem início a Revolução Constitucionalista de São Paulo, que deseja o retorno às liberdades individuais, porque Getúlio ele rasgou praticamente a Constituição de 1891. Ele estava governando com leis que ele fazia lá com os conselheiros dele, né? E queria as liberdades individuais, queria o retorno da Constituição de 1891, ou uma nova Constituição, uma vida política plena e verdadeira dentro do país. Essas eram as reivindicações. A Revolução durou 87 dias. São Paulo foi derrotado. O Estado de São Paulo foi derrotado. Na Revolução, não se sabe exatamente quantas pessoas morreram, quantos paulistas morreram. Alguns historiadores colocam em torno de 1.000, mas eu já vi até 2.000, né? Mas não sabemos exatamente quantos, né? E São Paulo, como disse, foi derrotado. Porém, o movimento paulista foi muito importante porque foi um movimento cívico, né? Trouxe brasilidade para os paulistas, trouxe o sentimento de amor à terra, de liberdade. E esse movimento, inclusive, fez com que, 2 anos depois, nós já tivéssemos, né, no país uma Assembleia Constituinte, e em 1934 foi promulgada a Constituição de 1934, né, onde ali tinha o voto feminino, nós tínhamos alguns direitos trabalhistas e etc. Foi muito importante este movimento da Revolução Constitucionalista de 1932. Por isso que 9 de julho é feriado no estado de São Paulo. Muito obrigado pela atenção, até breve, cuidado por aí e um grande abraço.